Hoje é dia 18 de junho, é o dia em que é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema polêmico que é a indústria do autismo. Então segura lá que esse vídeo é importante, ele traz pontos de reflexão importantes e necessários para a sociedade pensar a questão do autismo e pensar também essa indústria, né? Esse mercado que se formou em torno do transtorno do espectro autista do TEA, né? Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre esse dia, como foi que esse dia nasceu, né? O dia 18 de junho foi criado, né, o Dia Mundial do Orgulho Autista por uma instituição, um grupo de autistas, isso é muito importante, né? Porque no campo aqui da discussão das políticas de pessoa com deficiência, por exemplo, a gente adotou também um lema, né, onde a gente fala sobre nós, nada sem nós. Então, quer dizer, sobre autismo, nada sem as pessoas autistas ali para discutir, né? E esse grupo chamado AFF, Aspes for Freedom, Asp, gente, é uma redução da palavra Asperger que eles fizeram, né? Para o uso comum, né? Então, ela se refere à síndrome de Asperger. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram esse grupo, né, voltado para a defesa dos direitos da comunidade e como forma de conscientização das pessoas, né, e da sociedade em geral, em primeiro lugar, pela compreensão da neurodiversidade, mas também pela compreensão e aceitação das potencialidades da pessoa com autismo. Isso é muito importante porque muitas vezes a indústria do autismo só fala da deficiência, só fala da neurodiversidade como foco de um tratamento, de uma abordagem, para uma oferta de mercado. Eles não falam da potencialidade das pessoas autistas. Então, segura aí que esse vídeo vai tocar nessa ferida e a gente vai falar um pouco sobre essa questão que é muito complexa e também importante. Bom, então vamos lá, né? Uma vez entendido, né, que a questão do autismo surgiu, né, o autismo é reconhecido desde 2012, aliás, né, no caso brasileiro, pela Lei 12.764 como uma deficiência, e essa lei garante à pessoa autista os direitos fundamentais como saúde, educação e inclusão, como, aliás, são direitos inalienáveis de toda pessoa, né? Então é isso, né? O TEA foi legalmente reconhecido como deficiência no Brasil em 2012. Então a gente está falando de um fato relativamente recente na sociedade brasileira, né? 2012, meu filho nasceu em 2007, e aí quando ele teve o diagnóstico ali por volta de 2010, 2011, ninguém tinha, não existia toda essa discussão e esse volume, né, de discussão sobre a questão do autismo no Brasil. Então ali eu peguei o comecinho, né, dessa discussão toda do Brasil. Então, como mãe de uma pessoa com autismo, de um jovem com autismo, então eu estudo autismo há basicamente 15 anos, né, que é quando meu filho teve ali mais ou menos a suspeita e a hipótese diagnóstica e depois o diagnóstico de autismo. Então faz mais ou menos aí 15 anos que eu estudo o autismo para ajudar meu filho, principalmente, né, para cuidar e ajudar meu filho, mas também para entender como professor e como profissional da educação, como o autista se relaciona e o autismo se relaciona com as questões de educação e desenvolvimento de um modo geral, né? Então, quando a gente fala do autismo, a gente fala dessas duas coisas, né? Primeiro, entender a neurodiversidade e segundo, entender também que existe a potencialidade. O que é que a indústria do autismo quer? A indústria do autismo quer focar só na deficiência, ela quer focar só no tratamento, ela quer focar só na medicação. Por quê? Porque é onde vende, né? Então a indústria do autismo começa por aí. É um tema desagradável, eu sei. Eu vou tocar aqui em alguns pontos que não são fáceis, né? E que a gente, como família, como parente, pai, mãe de uma pessoa com autista, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque de fato hoje se criou um ecossistema de exploração da família autista, da família do autista. E eu vou explicar por quê. Fica aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, em relação a essa indústria da exploração do autismo, a indústria do autismo, é que ela não quer ver as potencialidades da pessoa, da criança com autismo, ela quer ver só a deficiência. E aí, se você for aqui no meu canal, procura um vídeo lá que eu falo sobre isso, um vídeo antigo até que eu falo, né? Porque é que eu não digo que o meu filho é autista, né? Porque o autismo é uma condição permanente da pessoa, mas não é a única, ela não é a identidade da pessoa, ela não determina o que é que aquela pessoa pode ser. Então vai lá nesse meu vídeo e dá uma olhada que esse vídeo ficou bem bacana. Bom, o autismo no Brasil, ele é legalmente reconhecido como deficiência desde 2012 pela Lei 12.764, que garante os direitos fundamentais,
que, aliás, são direitos inalienáveis de toda pessoa, como saúde, educação e a inclusão. No paralelo disso, depois a gente teve aí a publicação da LBI, que, aliás, fez 10 anos esse ano, né? A LBI, Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. A LBI trouxe uma amplitude, né, da questão da inclusão no Brasil para todas as deficiências, inclusive o TEA, né? E aí, o que aconteceu nesse cenário, né, gente? Só para a gente entender por que é que a gente está falando de indústria do autismo aqui, que não é uma brincadeira, né? É um alerta muito sério para as famílias, né? Se você pegar os estudos sobre autismo, estatísticas sobre autismo no Brasil a gente não tem estatísticas severas, confiáveis sobre o autismo, porque nunca houve, né? Geralmente uma pesquisa, um censo, né? Um estudo censitário para determinar qual era efetivamente a condição percentual de autistas no Brasil. Mas se você pegar a estatística do CDC, né, que é norte-americano, em 2014 eles falavam de uma prevalência de uma pessoa para cada 68 com autismo, pessoa ou criança, tá? 1 para 68, geralmente criança, porque naquela época nem se falava de diagnóstico tardio, né? O diagnóstico de autismo ele vinha sempre ali na primeira infância até os 7 anos, ou um pouco além, ali até a adolescência. Então a prevalência em 2014 era de 1,68. Em 2025, o CDC apresentou uma nova estatística para o caso americano, que é uma prevalência de uma criança para cada 31, ou seja, a prevalência subiu 100%, né? E o escopo, né, caiu pela metade. Então, a gente sai de 1 em 68 para 1 em 31 crianças, e isso é um fato que realmente acendeu um alerta. No caso americano, inclusive, comentando isso, né? O secretário de saúde americano, deixa eu ver aqui como que é o nome dele, porque não estou com o nome dele aqui, Robert Kennedy, ele determinou, o secretário de saúde americano determinou esse ano que ia fazer uma força-tarefa para até setembro determinar quais eram as causas da, abre aspas, epidemia de autismo nos Estados Unidos. Então é bom a gente ter essa referência, porque no caso dos Estados Unidos eles têm estatísticas confiáveis e sérias sobre o autismo há muitos anos. Não é como no caso brasileiro. No caso brasileiro, a gente está lutando para ter essas estatísticas e esses estudos há muito tempo e a gente ainda não tem estudos claros, confiáveis, né? Estudos que foram repassados por equipes científicas, revisão por pares, enfim, uma série de metodologias que garantem a acurácia do estudo para determinar qual que é a estatística brasileira, até porque a gente não tem dado, muitas famílias não declaram, né, que o filho é autista, e no Brasil também se fala da epidemia do autismo. Mas, enfim, nesse cenário, onde é que se desenha a indústria do autismo? Quando eu falo de indústria do autismo, gente, eu estou falando de fontes de exploração do autismo como fonte de receita. Eu estou falando de fontes de exploração do autismo como um negócio onde muitas pessoas estão ganhando rios de dinheiro, né? Aí você vai perguntar assim, Ana, mas você é mãe de uma pessoa com autista, você não é militante? Não sou militante. Já tem muita gente militando, muita gente, inclusive, falando bobagem. Só para vocês terem ideia, por exemplo, eu vi aqui recentemente o anúncio de um congresso no Rio de Janeiro sobre o transtorno do espectro autista, né? E aí eles trazem aqui, né, quem que eram as pessoas que estão ali envolvidas e etc, né? E aí eles colocam aqui como público-alvo do congresso, tá, gente? Assim, só para vocês terem ideia de como a coisa é mal coordenada, né? Professores, pais de autista, estudantes, estagiários, pessoas em geral interessadas, terapeutas, ou seja, fala para todo mundo, né? Ah, Ana, então esse congresso é ruim? Não, não é que o congresso é ruim. A questão é que não tem foco, né? Então você vai ali, tem 30 minutos de uma coisa que é voltada para a escola, 30 minutos de uma coisa que é voltada para os pais, e no final das contas tem uma sopa tão grande que você não consegue nem divisar de fato ali qual que foi o foco daquele evento, né? Por quê? Porque ele polariza exatamente como uma estratégia de isca para fisgar pessoas interessadas em todas as áreas e depois oferecer para essas pessoas interessadas em todas as áreas, que é um volume imenso, segundo aqui o site do próprio evento, eles disseram que tiveram mais de 7 mil inscritos, né? E o objetivo é depois vender para essas famílias já sofridas uma série de produtos e serviços aí como fonte de receita. Tá? Então, é desse ponto que eu falo, tá, gente? É desse lugar que eu falo. Eu falo do autismo como um mercado, infelizmente se tornou um mercado, onde muitas vezes, inclusive,
até mesmo a família, os pais da pessoa com autismo usa o autismo como fonte de receita. Aqui eu não vou fazer nenhum julgamento moral, tá, gente? Se isso é certo, se isso é errado, né? Às vezes aquele rendimento que a família consegue monetizando o autista é a única fonte de receita que a pessoa tem, né? Mas há que se a gente perguntar, né? Se isso moralmente é correto ou não, enfim, uma série de questões aí que eu trago e que eu acho que são importantes para a gente refletir. Bem, dito isso, a gente observa o cenário brasileiro e a gente vê claramente que o autismo se tornou um mercado muito lucrativo. Muito lucrativo. E quais são as fontes de exploração do autismo nesse mercado, né? Nessa indústria do autismo que se criou, onde as pessoas vendem centenas de possibilidades, inclusive algumas até pernósticas, muito bizarras, que eu vou comentar aqui, é que nesse cenário onde a família de uma pessoa com autismo, muitas vezes desesperada para dar ajuda e suporte para o filho, termina recorrendo a N abordagens, sem uma clareza de qual é realmente, né, a abordagem mais adequada, e muitas ainda fazem isso aliadas a uma crença de que existe a cura para o autismo. Parênteses, até hoje não existe cura para o autismo, tá, gente? Nem sequer a comunidade científica mundial foi capaz ainda de determinar quais são as causas do autismo. Por isso que eu citei esse caso americano, onde o secretário de saúde americano criou essa força-tarefa, porque ele acha que esses cientistas reunidos vão ser capazes de determinar qual é a causa do autismo. Esperamos que sim, né? Toda a comunidade autista espera que sim, que isso seja possível, né? Mas até hoje não existe cura do autismo. Essa é a primeira coisa, né? Então, nesse mercado lucrativo, né, existem as fontes de exploração do autismo. Quais são as fontes de exploração do autismo que usam o autismo como um mercado financeiro onde eles ganham muito dinheiro? Em primeiro lugar, os planos de saúde, né? Claramente tem ali uma relação muito conflituosa com a comunidade autista. Enfim, eu já tive muitas vezes que brigar para que o meu filho tivesse o atendimento adequado, porque os planos de saúde naquela época não era cruel como é hoje. Naquela época eu ainda conseguia, apresentava o parecer, né, o laudo médico, né, o laudo psiquiátrico ou neurológico, porque hoje no Brasil só pode ser oferecido o laudo através desses dois profissionais médicos, né, o neuro ou o psiquiatra, e facilmente eu conseguia o atendimento. Hoje não, hoje as famílias têm que brigar na justiça com os planos de saúde, porque eles meio que se recusam, além de cobrarem taxas e valores absurdos pelo tratamento de saúde, que é um direito inalienável da pessoa com deficiência. Como eu falei, a gente está aqui falando baseado numa lei, não é no achismo, né? Então, em primeiro lugar, os planos de saúde, vocês também devem, quem é da comunidade aí acompanhou e ainda acompanha os desdobramentos da questão da discussão, inclusive do ponto de vista legislativo em relação à questão do rol taxativo da ANS, né, que é mais uma ameaça aos direitos, né, às garantias dos direitos da pessoa com autismo, né? Então, primeira fonte de exploração do autismo são os planos de saúde. Em segundo lugar, e é polêmico, tá, gente? Eu vou falar, mas com o coração muito tranquilo, que eu vou dizer para vocês, assim, uma fonte de exploração são os profissionais da saúde, infelizmente, né? E aí aqui eu vou comentar, né, que esse mercado lucrativo para os profissionais da saúde, né, que foi criando ali as clínicas especializadas em atendimento para a pessoa com autista, né, os terapeutas e os psicólogos principalmente, psicoterapeutas, psicopedagogos, enfim, hoje tem um rol de pessoas que trabalham com isso. Só que a gente tem uma questão muito delicada aí, porque se você for pesquisar no Google, aliás, no ano passado eu li um estudo sobre isso, né? Se você for pesquisar no Google, quantos psicólogos se formam no Brasil por ano? Segundo aqui a própria estatística do CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, no Brasil, a cada ano são formados cerca de 29 mil psicólogos. 1.000. A coisa estava tão fora de controle que até o MEC foi lá agora e esse ano, ali, através da nova lei da EAD, proibiu o curso de psicologia 100% online, porque a coisa está séria, né? Então, quando a gente olha para esse volume de profissionais que vão para o mercado, a gente tem que se perguntar, né? Será que essas pessoas estão sendo formadas realmente
bem, né? Elas vão fazer uma intervenção humana? Será que elas conseguem, de fato, promover o acompanhamento terapêutico da forma adequada? É o mesmo caso do pedagogo, tá, gente? E agora eu puxo a sardinha para mim, que eu sou pedagoga também, e eu fiz curso de pedagogia, e a gente sabe que os cursos de pedagogia 100% online também são deficitários, são complicados, são problemáticos, porque eles não oferecem a formação necessária realmente para atuar. Então, claro que esses 29 mil psicólogos que são colocados no mercado por ano no Brasil, eles têm que trabalhar. E aí, o que é que eles criaram? Criaram esse mercado lucrativo de N terapias, muitas delas, inclusive, não são terapias cientificamente reconhecidas, né? Só para citar aqui algumas, vocês podem ir aí no site do SUS, né, para consultar ali as PICs, né? PICs são as práticas integrativas complementares em saúde. Hoje, o próprio SUS oferece, dentro dessas práticas integrativas complementares, que são eletivas, tá? Não é obrigatória, ele oferece 29 práticas. E aí tem de tudo, tem jeito. Apiterapia, aromoterapia, ayurveda, biodança, cromoterapia, dança circular, hipnoterapia, imposição das mães, medicina antroposófica, musicoterapia, ozonioterapia, quiropraxia, reiki, Shantala, yoga, equinoterapia. São N terapias que são fornecidas. E aí, aqui eu abro parênteses, tá, gente? Eu estou falando aqui de profissionais. A gente tem duas categorias, tá? Profissionais que são, cuja atuação é regulamentada por lei, que são os psicólogos diplomados, né, que têm ali a competência legal de atuar como psicoterapeuta, como terapeuta psicólogo, e tem os profissionais que é uma pessoa que vai dar o curso lá, vai fazer a terapia de yoga, vai fazer a Shantala, vai fazer o termalismo social. São tantas que eu nem sei aqui, né? Mas aí é onde está o risco, né? Porque essas pessoas vendem essa terapia, muitas vezes, profissionais, né? Antiéticos tem em todo lugar, tá, gente? Mas a gente tem que olhar, porque como eu estou falando aqui que é um mercado, é uma indústria do autismo, aqui não tem regra. Aqui eles vendem essas terapias, essas abordagens, como uma tábua de salvação, né? Então, aqui a gente vê, né, profissionais aí que não são diplomados, né, terapeutas, inclusive o Conselho Federal de Psicologia precisa meter a mão nessa cumbuca aí e moralizar esse negócio, regulamentar esse negócio, porque também está fora de controle, né? Porque aí tem isso, né? Tem a questão da ABA, principalmente, né, que é uma abordagem terapêutica que se popularizou demais no Brasil. E hoje você tem grandes profissionais, né, que trabalham com ABA, mas também tem aqueles que usam ABA só para ganhar dinheiro. Vou contar uma experiência profissional para vocês. Há 3 anos eu estava num grupo de famílias com autismo, né? E aí começou-se a discutir a questão da aba, né? E aí eu falei, olha, gente, como meu filho tem 15 anos, eu trabalho com isso, eu trabalho com educação, eu vejo o atendimento de crianças com deficiência e com autismo nas escolas, eu acompanho isso de perto. Além disso, faz 15 anos que eu acompanho o desenvolvimento do meu filho, né? E eu sei que a aba não é a única abordagem. E no Brasil ela é vendida como se fosse a salvação. E não é, né? Tem a aba, tem o TACCH, que é uma abordagem muito boa também, tem a LIP, Floor Time, tem a abordagem Denver. Então, muitas vezes as famílias não sabem, né? E como a aba não é regulamentado, todo mundo agora faz aba para autismo e cobra os tubos. Então, a família, que muitas vezes já passa por questões financeiras delicadas, né? Às vezes chega assim com uma demanda que o profissional diz assim, né? Que nem, às vezes nem é um psicólogo, tá? Formado. Por isso que eu abri aqui um parênteses entre profissionais de saúde, terapeutas, diplomados e esses não diplomados que se auto-intitulam como profissionais da saúde, mas não são diplomados, né? Porque eles oferecem essas abordagens, eles dizem assim, né? O absurdo desse grupo quando eu estava, né? Que foi uma pessoa que falou assim, não, aqui a pessoa que vai fazer aba com meu filho recomendou 40 horas semanais de aba. Vocês conseguem imaginar, gente, 40 horas semanais é como se fosse um adulto trabalhando 8 horas por dia. Como que essa criança vai fazer 40 horas semanais de aba? E vai ter tempo de brincar, de descansar, de se divertir? Porque uma criança pequena precisa desses outros estímulos. Não é só a aba que vai resolver. Então, tem também as outras terapias, né? Eu gosto da Denver, por exemplo. Então, só que isso, esse mercado, essa indústria não respeita isso. Né? E fica vendendo aba como se fosse a tábua de salvação. E muitas famílias, infelizmente, pelo desespero, compram. Por isso que eu digo, esse aqui é um vídeo de alerta. Se você é uma família que tem uma pessoa com TEA na família, escuta com carinho. Investiga.
avalie, escute outros profissionais, antes de pegar e investir todo o tempo do seu filho numa única abordagem, que muitas vezes nem é a mais adequada para a sua criança, para o seu filho, né? Bom, então eu estava falando aqui, né, dessas fontes de exploração. Eu falei dos planos de saúde, dos profissionais de saúde, esses, né, que não são diplomados, né? Essas práticas integrativas, né, que são 29, entre elas essas que eu falei, mas tem uma particularmente cruel, que é a ozonioterapia, que muitas vezes é vendida como cura para o autismo, pasmem, e tem gente que compra, né? Há 2 anos atrás eu estava atendendo uma família numa rede de escolas onde eu trabalhava, e a mãe, ali pelo segundo trimestre da escola, trouxe a filha, né, falando, né, que não estava vendo a evolução da criança na escola. E aí nós marcamos uma reunião, eu conversei com ela, fiz um levantamento da condição da criança, estudei o histórico escolar da criança para poder compreender, né, ali quais eram as potencialidades, exatamente isso, não olhar só para a deficiência, olhar para a potencialidade, né? Depois disso, estudamos, eu, a professora dessa criança e mais a coordenadora pedagógica, o laudo para poder entender, e depois montamos ali para conversar com ela uma abordagem, né, para que ela pudesse perceber os avanços que nós da escola já tínhamos verificado. E aí ela falou que não, né, que na verdade ela só conseguiu perceber melhora na criança quando ela começou a fazer o processo de tratamento, entre aspas, e cura, fecha aspas, né, da criança através da ozonioterapia. Então, gente, tem coisas horrendas. Essa indústria não tem a menor moral, não tem a menor ética. Quando eles pegam uma família desesperada, eles vão tentar vender o que quiser, o que puder. Vão tentar arrancar dinheiro dessa família a qualquer custo. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, sobretudo as famílias que estão recebendo diagnóstico agora, né? Então, hoje é um dia de conscientização, pensar sobre isso também. Outra coisa, tá, gente, ali, né, entre esses agentes exploradores, tem uma coisa ainda mais cruel e pernóstica que felizmente foi proibida no Brasil, que era o MMS, né? Que era um líquido milagroso que, segundo as pessoas, poderia curar o autismo. Então, veja, nós estamos falando de uma indústria muito cruel, muito pernóstica, muito má, principalmente ali com a família, né? Que muitas vezes no desespero acha que pode através daquilo curar o filho, né? E que não tem limites. Então, é muito sério essa questão. Outras fontes de exploração do autismo, como indústria, como mercado, né? São esses cursos livres em geral. Não estou falando de curso acadêmico, tá, gente? Eu sou uma acadêmica, eu sou uma cientista da educação. Eu estou falando desses cursos que não tem necumblé, que é ministrado por uma pessoa que não tem formação, que não tem profundidade, né? E que muitas vezes as pessoas compram e depois vão dar aba, né? Porque não está regulamentado. Compra um curso de 15 horas e depois vai tratar seu filho. Com que competência? Eu pergunto. Né? Então tem que ficar muito atento a isso, porque é outro mercado de exploração financeira das famílias. Né? Criadores de conteúdo, aqui eu vou abrir uma aspa bem grande, um parêntese bem grande, né? Porque entre os principais criadores de conteúdo no Brasil tem grandes profissionais, pessoas inclusive que eu sigo e admiro pela contribuição séria e honesta que é dada à questão do autismo no Brasil. Mas também tem os exploradores, tá? São pessoas que vêm somente convenientemente falar sobre autismo, entre eles alguns que se auto-intitula autista ou conseguiram ali de alguma forma um diagnóstico tardio. Não estou invalidando o diagnóstico de ninguém, que eu não tenho competência para isso, mas que usa isso para ganhar dinheiro, tá? Usa isso para se vender para a comunidade e através desse laudo, desse diagnóstico, oferecer produtos e serviços para vender para outras famílias. Esses criadores de conteúdo, gente, são uma coisa muito pernóstica, tá? Muito cruel mesmo, né? Porque assim, eles começam a falar um monte de coisa, às vezes que não tem nenhum fundamento científico. A pessoa não lê um artigo científico, aí chega lá e quer dizer, né, o que é que está acontecendo no cenário. Aliás, eu recomendo quem quiser aprofundar realmente sobre a questão da popularização do diagnóstico de autismo no Brasil e essa ideia de epidemia, verifique o artigo chamado A Popularização Diagnóstica do Autismo, uma falsa epidemia, de 2 professoras seríssimas da Universidade de Uberlândia, de Minas Gerais, que aí elas trazem dados científicos investigados dentro da metodologia científica para discutir o assunto. Porque a gente não pode fazer disso um mercado onde está todo mundo ganhando dinheiro e ninguém está ligando para a família do autista. Não é assim que funciona. Né? Então, esses criadores de conteúdo funcionam motivados porque o negócio deles é monetizar. E aqui eu estou fazendo esse vídeo de alerta, o meu canal nem é monetizado ainda.
né? É um canal onde eu realmente trago conteúdo de qualidade, cientificamente verificado, antes de falar para vocês, para resguardar exatamente a seriedade desse tema. Por isso que eu digo que esse vídeo também é um alerta. Para terminar, eu vou falar dos produtos e serviços que são vendidos para as famílias do autista, né? Produtos, gente, é tudo, tá? Desde colher, correntinha, fitinha, crachá, camiseta, caneca, tudo com aquele quebra-cabeçazinho lá. Milhares de produtos são vendidos para as famílias do autista. E que, claro, também pode ser um meio de vida da família que tem uma pessoa autista, né? Mas a gente também tem que olhar para isso com uma certa reserva, né? Entendendo que isso reforça essa ideia de mercado, reforça essa ideia da indústria do autismo. Sem contar nos serviços, né? Acompanhantes, ATs, assistentes, terapeutas, alimentação, suporte específico para autista, livros, filmes, tudo. Tudo está dentro desse bojo, dessa indústria que eu estou comentando aqui. Então é muito sério e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Eu quero agora finalizar comentando com vocês um estudo científico de uma professora ligada ao Instituto Pense, que é uma organização aqui de São Paulo, do grupo ali do Hospital Sabará. É um grupo científico que se dedica a estudar as questões de serviço de saúde para deficientes no Brasil, inclusive o TEA, inclusive as pessoas com autismo. E esse estudo que está lá disponível no site do Instituto Pense, ele fala, né, da sobrecarga financeira. E eles estão estudando junto com a FIB para criar a cesta. Qual que é a cesta? Quanto que uma família com autista gasta por mês? E quanto que uma família sem pessoa atípica gasta por mês para sobreviver, né? Os gastos da família com pessoa autista, quando possíveis, são imensamente maiores. Por quê? Porque justamente ela está ali ainda dentro dessa indústria. Ela está sendo cooptada, ela está sendo convertida, ela está sendo o pagante dessa indústria toda, entendeu? Muitas vezes com cargas horárias absurdas, como eu mencionei para vocês, né, que uma pessoa no grupo que eu estava colocou lá, né, que o filho fazia 40 horas de aba. Então isso não existe, sabe? São coisas assim muito exploradoras, é um viés muito explorador, muito cruel, muito pernóstico mesmo, né? Muito maligno até, né? Com uma família que está ali, né? Recebendo laudo, lutando pelo suporte e pela ajuda do seu filho e que muitas vezes esses mercados só querem saber de ganhar dinheiro. E, claro, não podia deixar de mencionar os mercados obscuros que ganham dinheiro com o autista também. Né? São esses que vendem a ozonoterapia como cria, são esses que vendem ainda no mercado negro aqui MMS para as crianças, né, para os jovens. E claro, né, a gente sabe que a indústria farmacêutica também ganha dinheiro com isso e muito, né? Mas pelo menos a gente sabe que o da indústria farmacêutica foi testado, né? Foi verificado, está certificado por grandes organismos como a MS, como o CDC e, no caso do Brasil, como os organismos do Ministério da Saúde do Brasil que verificam, né? Ali a gente fala, né, de Ritalina, Risperidona, os supressivos de um modo geral, aripiprazol, esses medicamentos, quando prescritos da forma correta e não numa perspectiva da hipermedicalização, são muito úteis para o suporte da pessoa com autismo. Mas também não é todo autista que precisa de todos os remédios. Então, eu deixo esse alerta para que vocês possam pensar um pouco. É um tema muito triste. Eu falo aqui como mãe de uma pessoa, de um jovem com autismo, né? A gente pensar que existe toda essa indústria em volta que só pensa em ganhar dinheiro e que muitas vezes só está preocupado em manter o status de deficiência daquela criança, porque é ali que ela monetiza. E não olha muitas vezes para as potencialidades. Muitas vezes as famílias terminam responsabilizando a escola pela aprendizagem e desenvolvimento dessa criança com autismo, né? Esquecendo que ela está, às vezes, ali num cenário nocivo. Por quê? Porque ela está hipermedicalizada, ela faz N terapias demais quando pode, né, gente? Não estou falando aqui nem de uma criança pobre de baixa renda, porque nem isso a família pode. Né? Mas aí, quando pode, às vezes termina comprando a coisa errada. É isso que essa indústria faz. Ela é má porque ela convence, principalmente as famílias que estão ali no processo de luto do laudo, né, a comprar coisas que a criança, na verdade, nem precisa, ou que são inadequadas, ou que são falsas, que são uma mentira, né? Então, é isso que a gente precisa lutar para a gente observar com muito carinho, né, se isso que é vendido nesse mercado é realmente o que o autista precisa.
Sobretudo, respeitar os direitos do autista, compreender a neurodivergência e compreender as potencialidades. Assim que a pessoa com autista tiver condições, né, se possível, se ela tiver condições, dependendo ali do nível de suporte, que ela puder opinar sobre o seu tratamento, é muito importante que a pessoa com autismo seja escutada, que ela não seja submetida a N abordagens e tratamentos sem que ela também possa dizer como se sente e se sentir ouvida e escutada e seus sentimentos sejam respeitados e valorizados na medida do possível, né? Para que a gente rompa com essa cadeia nociva, né? Essa cadeia de monetização, né? Essa cadeia desse mercado lucrativo e dessa indústria do autismo que se criou em cima da comunidade autista brasileira. Eu faço esse vídeo com o coração muito tranquilo, mas peço que se você for família de uma pessoa com autismo ou se você for autista, avalie com muito cuidado e busque opiniões seguras nas quais você possa alicerçar as suas decisões de tratamento de saúde e demais abordagens de tratamento, sem ser vitimizado por essa indústria do autismo, que é cruel e que não se importa com o autista de verdade. Ela se importa com o autismo como fonte de receita, mas ela não se importa com o autista, a pessoa que tem autismo, né? Que é a pessoa por trás do diagnóstico. Muita paz, serenidade e tranquilidade e reflexão para pensar um pouco nesse dia, né? Como um dia onde a gente pode pensar e refletir sobre o autismo e principalmente pensar e refletir sobre a pessoa autista. Obrigada.